Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou detalhar com vocês outros fatores macroambientais. Lembrando, sempre que a gente vai fazer uma gestão estratégica, sempre que a gente vai elaborar, propor uma estratégia para uma organização, a gente precisa analisar as condições que o mercado, que a sociedade lá fora da empresa nos apresenta. Porque não adianta determinarmos como que nós vamos funcionar, o que nós vamos fazer, sem ter aí uma compatibilidade com as reais condições que essa sociedade externa nos apresenta. Então, quando eu tenho essa projeção para o mundo lá fora, eu tenho os fatores microambientais, tudo que existe nessa sociedade externa à empresa, que eu, gestor, dentro da minha organização, consigo conter ou consigo controlar os seus efeitos, os seus impactos sobre o nosso funcionamento, mas também existem os fatores macroambientais, que são exatamente as condições que vêm desse mundo lá fora, dessa realidade lá fora, que nós não temos como controlar ou como impedir. Nós simplesmente vamos ter que nos adequar, ajustar às condições que sejam então impostas por essa sociedade externa. E aí, quando nós falamos dos fatores macroambientais, duas dimensões que nós temos é a demografia, a forma como a sociedade está se apresentando, como que a gente observa as características gerais de uma determinada população, e aí nós estamos falando propriamente de características físicas, qual seja a faixa etária que predomina num determinado momento ali para uma população, qual é o tipo de raça que predomina, e a gente já começa a ter algumas estimativas, algumas ofertas que sejam mais compatíveis com essas condições que essa sociedade apresenta. Mas não basta pensar apenas em termos populacionais, em termos de evidências concretas físicas. A gente também precisa compreender como que essa população se comporta. Então, quando nós falamos de comportamentos que são gerais de um determinado público, nós estamos falando aí de cultura. Por isso, então, nesse vídeo eu vou trabalhar demografia e sociedade e a dimensão cultural. Quando nós falamos, portanto, da variável, demografia, o ambiente demográfico, a sociedade, nós temos que observar que existem tendências demográficas, que é justamente como que uma população ela pode vir a se caracterizar. Por exemplo, nós sabemos que no nosso cotidiano, no nosso contexto, as pessoas se concentram vivendo nas cidades. Então, se eu tenho que lançar ali uma oferta, se eu estou trabalhando num setor de agronegócio, por exemplo, ou se eu estou lançando um produto que vai ser para a população rural, eu já tenho uma estimativa de que eu estou falando de um público muito específico. Eu preciso saber como canalizar, como orientar a minha oferta para esse público. Porque, de uma maneira geral, as populações, as pessoas hoje vivem, logicamente, nos centros urbanos. Além disso, a gente tem que observar o perfil de crescimento, quais cidades, quais nações que realmente revelam uma taxa de natalidade, como que a gente está observando que as pessoas estão se concentrando mais, que a gente tem um padrão de vida que hoje possibilita que as pessoas vivam por mais tempo. E aí se eu observo que determinadas populações a gente tem maior concentração de um público da faixa etária da terceira idade, eu posso também me apropriar dessa condição. E hoje a gente também tem essa evidência, que as pessoas estão vivendo mais tempo do que em gerações anteriores. Em compensação, nós já temos aí algumas estimativas de que a taxa de natalidade já não vem acompanhando essa extensão. A gente tem já famílias que optam, no nosso atual contexto, a não ter filhos. Então isso vai representar alguma mudança na maneira de caracterizar uma população. E também como que eu distribuo a população. Eu tenho aí faixas etárias, eu tenho gêneros, etnias, quais são as classes que predominam numa determinada população, poder aquisitivo, classes sociais, religiosidades que predominam ali também. Então tem características para caracterizar essa população. E quando nós falamos de influências da população, nós também conseguimos delimitar que existem determinados grupos sociais que exercem ali pressões, que manifestam exigências sobre como é que uma organização vai funcionar. Ainda mais se for em relação a algo que afeta a vida, a sobrevivência das próximas gerações, ou até mesmo que venha a repercutir na distribuição do poder aquisitivo da população. Então, quando a gente vê grupos sociais exercendo influências, apresentando exigências sobre como que uma organização deverá se desempenhar, deverá se relacionar com o mercado, a gente vê aí uma preocupação com consolidar políticas, processos, compromissos com responsabilidade social, que logicamente a empresa vai conquistar uma boa reputação por demonstrar que tem preocupação com a opinião do seu público.
Então, falando sobre demografia, a gente tem que compreender as tendências demográficas, né? A gente tem que conhecer dados gerais de um target, né? Ou de um público-alvo. Quando a gente fala de empreendedorismo ou quando a gente fala de marketing, que são áreas estratégicas, eu preciso entender, se eu vou lançar um produto ou um serviço para um determinado público-alvo, para um target, eu preciso conhecer como que esse público, de uma maneira geral, vem se caracterizando, né? Eu posso combinar esses dados para identificar no segmento, para melhor atender a um segmento específico, né? Eu não vou conseguir atender a população como um todo, mas eu consigo caracterizar um público-alvo. E para eu ter acesso a essas informações, a esses dados, eu posso consultar fontes como pesquisas realizadas pelo IBGE, dados sobre classes sociais, sobre geração de renda, sobre trabalho, eu vejo nos próprios relatórios do Ministério do Trabalho e Emprego, posso ter acesso a dados do MEC, ao Ministério da Previdência e Assistência Social, ou até mesmo em algumas organizações privadas que realizam aí pesquisas de mercado, pesquisas para caracterizar populações, né? Se a gente observar, por exemplo, período de campanha eleitoral, existem consultorias que vendem exatamente essa pesquisa de opinião do público, né? Qual é o candidato político ali que tem mais projeção, mais estimativas de voto. Então, perceba que nesse momento ela está fazendo um mapeamento de todo um território, de toda uma determinada população para consultar as opiniões desse público. Quando a gente tem uma empresa privada, né, uma organização privada fazendo esse tipo de pesquisa, ela tem informações ali que por um determinado período caracterizam exatamente como que uma determinada população esteja se apresentando. E isso pode ser, logicamente, vendido. Além disso, a gente tem que considerar, né, que existem movimentos migratórios, desde da população que deixa o meio rural para viver nos meios urbanos, até mesmo, né, algumas populações que saem de determinados estados para outros estados, ou até mesmo, né, quando a gente tem uma aglomeração de uma população saindo de um país para outro país, isso vai acabar repercutindo numa diversidade populacional, como um exemplo que eu posso ilustrar, porque eu já vivi isso, já pude constatar que realmente é verdade, né? Se você hoje vai a Portugal, né, você não vai se espantar pela quantidade de brasileiros que você vê lá. Você vai estranhar porque parece que tem mais brasileiros que portugueses no próprio território português, né? Então isso é uma condição que faz com que aquela população, o público que vive naquele pequeno paizinho, né, acaba tendo uma diversidade populacional, porque você não vai ter apenas um idioma português lusitano sendo pronunciado ali, né? Em determinados momentos você vai até sentir falta de escutar o idioma dos portugueses, você vai escutar muito mais o nosso brasileiro em determinadas situações. Então isso acaba tendo uma repercussão em como que eu vou caracterizar a população de um determinado território. Outra condição também que nós devemos considerar, né, é que é possível conhecer futuras constituições populacionais. Como que eu posso ter estimativa de que uma população venha se caracterizar para as próximas gerações, para os próximos anos, como é o caso aí do fenômeno Baby Boom, que eu vou falar já já. Além disso, né, quando a gente vai analisar, quando a gente vai compreender os levantamentos para caracterizar a demografia, eu tenho que focar nos dados que vão diferenciar as pessoas para agrupá-las em uma mesma população. Então eu posso agrupar as pessoas por faixa etária, pela localização onde elas moram, pelo sexo, pelo gênero, né? Níveis de renda, níveis de instrução. Então por isso que a gente pode consultar dados do IBGE, do Ministério da Educação, para compreender como que uma população toda se caracteriza, né? E ainda assim, a gente sabe que vão existir diversidades em determinados grupos, né? Eu posso, por exemplo, ter famílias que têm alto nível de renda, um alto poder aquisitivo, porém com baixo nível de instrução, né? Ou, a gente sabe, pode ter uma estimativa, bom, quem está mais instruído, logicamente, vai ter maior poder aquisitivo, mas hoje é possível se surpreender que a gente não vai ter uma característica padrão para diversos grupos que eu consigo segmentar, que eu consigo dividir ali toda uma população. Ainda dentro de um mesmo segmento, dentro de um mesmo grupo, eu também vou encontrar peculiaridades, eu também vou me deparar com diversidades. E também a gente precisa entender que hoje as formações familiares elas têm mudado bastante, né? Isso acaba repercutindo em novas tendências para o mercado, como uma condição bem representativa, por exemplo, né? É que a condição de termos famílias homoafetivas, por mais que seja uma condição que sempre existiu, mas isso tem sido cada vez mais defendido. Graças a Deus, estamos progredindo em termos de cultura, né?
Mas hoje já pode ser mais comum você se deparar com uma família que inclusive tenham filhos adotados ali, né, ou até mesmo filhos próprios dos membros do casal, mas você já não segue mais aquele roteiro padrão, né? Uma família tem que ter um pai, homem, uma mulher, mãe, né, e os juntos vão ter um filho. Não. Você hoje já começa a observar até mesmo algumas empresas que quando vão fazer a sua mensagem publicitária nos comerciais de TV, né, nos seus recursos de propaganda, já precisam considerar, né, essa diversidade de como nós podemos ter várias possíveis famílias, várias maneiras de caracterizar famílias, né? Você tem hoje famílias de casais de uma etnia branca que podem adotar filhos negros, e aí você vê a diversidade sendo cada vez mais explorada, né? Sendo cada vez mais contemplada, e isso também vai repercutir aí nas mensagens publicitárias, logicamente, né? Uma empresa, até mesmo para atender às pressões de determinados grupos sociais e para conquistar uma boa reputação, ela precisa demonstrar que ela está abraçando diferentes causas, que ela respeita essa diversidade, né? E cada vez mais, aí falando de um aspecto cultural, cada vez mais a gente observa que as pessoas não estão mais aceitando preconceitos, não estão mais aceitando tanto essa resistência às diversidades. Lógico que nós ainda nos surpreendemos negativamente com alguns casos extremos, né? Algumas opiniões um tanto retrógradas, um tanto provincianas, um tanto tradicionais, mas a gente observa na cultura de hoje que existe cada vez mais esse respeito, essa flexibilidade sobre o que já foi antigamente considerado um padrão, né? Famílias só podem ser constituídas dessas maneiras, né? As pessoas só podem se comportar assim. Não, cada vez mais nós temos respeito às diversidades. Que bom, né? Então, a gente tem essas mudanças, a gente começa a ter estimativas de outras possíveis maneiras de como nós podemos caracterizar populações, né? Além disso, a gente pode ter tendências como, por exemplo, uma explosão de natalidade. Um caso clássico na nossa história, que é o fenômeno Baby Boom. O que significou o fenômeno Baby Boom, né? A geração dos Baby Boomers. São exatamente os filhos da Segunda Guerra Mundial. O que foi exatamente esse fenômeno, né? O que foi exatamente essa ocorrência? Bom, nós tivemos a nossa Segunda Guerra Mundial, que se estendeu até o ano de 1945. E aí nós tivemos, né, soldados norte-americanos em campos de batalha. Acabou a Segunda Guerra Mundial, as tropas norte-americanas voltam para suas residências, né? Voltam para suas casas nos Estados Unidos. E aí, como aqueles soldados tinham visto bastante tragédia, bastante violência, muita matança, né? Até mesmo por uma condição afetiva, eles voltaram para casa na expectativa de uma nova vida, com essa projeção, né, de ter um mundo melhor. E aquele foi o momento que os Estados Unidos conheceu aí um pico de natalidade. Porque esses soldados, quando voltavam para casa, eles queriam amor, né? Eles queriam ali se unir às suas respectivas esposas. E muitos filhos nasceram exatamente nesse momento, até mesmo com uma representação, né, da superação de toda a tragédia que foi o momento da Segunda Guerra Mundial. E acontece que, como isso foi um aspecto cultural geral de uma população, nós tivemos ali um pico de natalidade, muitas pessoas nascendo nesse momento, né? E nós temos hoje toda uma geração representada pelos Baby Boomers, são os nascidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Perceba que se num momento específico eu tenho uma explosão de natalidade, eu tenho muitas pessoas nascendo, logicamente, né, ao longo da existência dessas pessoas, a gente vai ter uma concentração de uma população naquela faixa etária daquelas pessoas, justamente porque elas vão ser maioria na sociedade onde elas vivem. Então, eu já começo a me apropriar dessa informação e, logicamente, se eu tenho um momento específico de uma explosão de natalidade, para os próximos anos, quando eu for programar uma oferta, quando eu for programar a criação de uma nova empresa, o anúncio de um serviço, eu tenho que imaginar que a maior parte da população esteja concentrada naquela faixa etária e aquela faixa etária tem esse tipo de interesse, então eu posso já lançar mensagens coerentes com aquele perfil que eu consigo caracterizar muito bem como sendo uma maioria da minha população. Então, eu tenho que observar, né, quando acontecem fenômenos desse tipo, a gente pode analisar as demandas acompanhando se estamos numa fase de envelhecimento ou de juventude, como que nós estamos concentrando a nossa população, né? As pessoas que estão vivendo ali, elas se concentram mais em qual faixa etária? Então a gente tem que fazer com que as nossas ofertas sejam coerentes com esse momento da vida da maior parte da população.
Outras condições que nós também observamos são as pressões aí de grupos sociais, né? Quando a gente tem determinadas categorias, determinadas classes que vão exigir a responsabilidade social de uma empresa, né? A influência que nós falamos aí do microambiente dos stakeholders, mas eu posso ter uma influência mais geral, né? Então eu não preciso obrigatoriamente, só exemplificando, eu não preciso ter apenas uma associação que defenda a cultura dos negros, que defenda a cultura dos afrodescendentes aqui no Brasil. Não preciso ter apenas uma associação desse tipo, né, uma ONG desse tipo, exercendo uma influência, apresentando alguma manifestação sobre uma determinada empresa que tenha ali alguma atitude discriminatória, por exemplo, né? Eu posso ter uma condição que seja geral. Imagine aí, por exemplo, um ator político, né, seja um prefeito, um governo, um presidente, que no seu pronunciamento ele fala algo que seja ofensivo para uma determinada categoria social, né? E aquela categoria está presente em todo um território, né? Uma característica mais geral ali de toda uma população. Perceba que essa pessoa, né, por essa palavra maldita, né, um pronunciamento maldito, ele vai ser detestado, ele vai ser bastante criticado justamente porque está tendo um posicionamento que ofende uma considerável parcela ali da população, sem obrigatoriamente ter sido uma reivindicação, uma manifestação apresentada unicamente por uma ONG, mas pensando aí de uma maneira mais generalista de toda uma população. Então isso é um exemplo, né, de uma influência de uma população, mas que também possa ser apresentada por determinados grupos, né? Quando eu falo uma intervenção de uma associação, uma ONG que está ali apresentando alguma reivindicação, aí já existe uma delimitação de um grupo social. Então, eu posso observar, né, que a população ou um grupo social possa manifestar reivindicações não somente para se limitar os lucros, né, de uma empresa, mas também como que essa empresa se preocupa com os seus públicos diversos, não somente os seus clientes, mas também todos os seus stakeholders, e se compromete a criar valor para os clientes, né, garante ali os melhores produtos, os melhores serviços para o seu público-alvo. Se eu tenho uma empresa, uma gestão preocupada com a opinião pública de uma maneira geral, ter acesso a essas reivindicações, né, atender ao que seja exigido aí por esses determinados grupos ou por um público de uma maneira geral, me possibilita uma melhor publicidade, né, uma melhor relação pública da minha empresa com a sociedade, justamente porque a partir do momento que nós demonstramos que nós temos sim essa preocupação em atender a reivindicações de um público, eu tenho como consolidar uma imagem positiva, uma boa reputação da minha empresa ali para o mercado que nós atendemos, né? Então, se eu vejo que existe uma preocupação geral da minha população e eu me comprometo a considerar, a atender essas exigências, essas perspectivas, eu já estou tendo uma aliança estratégica, né? Eu já estou adotando uma estratégia para saber me fazer ser bem promovido, bem quisto ali naquele mercado. Um exemplo clássico que nós temos de pressões sociais é quando a gente vê aí um marketing relacionado a causas, seja de preservação dos recursos ambientais, dos recursos naturais, seja até mesmo por abraçar a condição de respeitar diversidades, né, composições de famílias. Então a gente tem o marketing relacionado a causas quando eu me apego nessas condições. O que a população, de uma maneira geral, quer? A gente observa que nisso todos saem ganhando. Isso é uma estratégia do tipo ganha-ganha, né? Não preciso apenas considerar os meus clientes, não preciso falar apenas nas negociações que eu já tenho fechadas, mas eu estou falando, né, de uma condição de negociação, de uma condição de ganha-ganha, porque o público se sente acolhido, se sente valorizado, respeitado pela forma como uma empresa se apresenta, projeta ali a sua imagem institucional. E se o público, né, uma população de uma maneira geral, percebe essa preocupação da empresa, logicamente que esse público também passa a defender a existência, as causas que essa empresa demonstra, que realmente ela tem como uma missão defender. Então isso me garante uma perpetuidade, me garante uma certa sobrevivência no mercado. E aí eu posso observar que os produtos são promovidos, se existe essa condição, a empresa se demonstra preocupada com a sociedade, com o meio ambiente, as pessoas reconhecem isso, e se as pessoas passam a adorar, né, a ter ali um afeto com a empresa pela boa reputação, as vendas logicamente vão aumentar, por isso é uma condição estratégica, e os clientes estarão mais propícios a perceber que realmente o produto ofertado
por aquela empresa, o serviço que aquela empresa realiza tem valor, porque a sociedade, de uma maneira geral, é beneficiada, né? Uma vez que essa empresa tem toda essa preocupação. Então perceba, né? Ter a preocupação em conquistar uma boa reputação, em conquistar uma imagem positiva para uma população, não é apenas uma condição de caráter, não é apenas uma condição de moral. É também. Mas quando nós gestores, temos essa consideração, né? A gente tem essa preocupação, isso acaba sendo estratégico para a organização, porque se ela depende da opinião de todo o mercado, de toda uma sociedade para continuar existindo, e a gente observa que nós estamos sendo bem percebidos, estamos sendo bem avaliados, estamos sendo respeitados pelo nosso público que nós respeitamos, essa troca vai me garantir um desempenho estratégico, vai garantir que a minha organização continue existindo por mais tempo aí nesse mercado. E aí, né, quando a gente fala pressão de grupos sociais, perceba, grupos sociais têm características próprias demográficas que os representam. Agora, quando a gente consegue ampliar um pouco mais essa noção, bom, aquele grupo, daquela determinada etnia, daquela determinada raça, daquele determinado poder aquisitivo, dados demográficos, aquele grupo exerceu essa influência, manifestou essa reivindicação, e a gente observa uma mudança do comportamento de todo um público. Quando a gente fala de comportamento, bom, agora o nosso público, de uma maneira geral, começa a nos respeitar, começa a adorar as nossas ofertas, posso até falar mesmo de adorar. Quando nós estamos já falando de comportamento, aí nós já estamos falando de uma condição que é o fator cultura, né? Um ambiente cultural. Então, para a gente entender de uma maneira mais objetiva o que é cultura, eu vejo o conjunto de valores, tudo que uma determinada população valoriza, né? Os pensamentos que predominam ali sobre uma determinada população, como que são estabelecidas normas, ainda que informais, para a vida na sociedade, o que é feito que é respeitado, o que é feito que é admirado, o que é completamente rejeitado por um determinado público, né? E quando a gente tem esses padrões, né, definindo a forma de uma coletividade se comportar, entenda, cultura é exatamente uma forma como eu consigo caracterizar uma população, identificando que existe um comportamento comum a todos, né? Ou a grande maioria. A maioria das pessoas que vivem nessa coletividade aqui tem essa maneira de pensar, tem essa maneira de ser, tem essa maneira de agir, tem essa maneira de se comportar. E eu consigo identificar isso. Isso é cultura, né? Então, quando eu tenho a caracterização de uma cultura, eu vejo exatamente quais são os significados, o que as pessoas mais se afeiçoam, se apegam ali do jeito de ser, né? Os cidadãos apresentam isso, que pode revelar a moral que predomina sobre aquela população, o tipo de linguagem que aquela população adota, o que as pessoas acreditam que se mantém como mitos, os ritos, as suas práticas que são constantes e até mesmo como que elas revelam os seus padrões de consumo, o que as pessoas aceitam como produto, o que as pessoas têm o hábito de comprar, o que as pessoas vão continuar adquirindo, qual que é o tipo de serviço que a gente sabe que vai ser constante aqui, até mesmo porque é um serviço compatível com o padrão de vida dessas pessoas. Então observe, ter atenção, né, a forma como uma população se caracteriza e ter consideração as maneiras como a gente observa alguns comportamentos que são padrões, que são comportamentos comuns à maioria dessa população, são fatores que eu, gestor, não vou ter como mudar. E isso é o público lá fora que me apresenta, né? São os eventos, são os fatos como são vividos, é a maneira como as tradições foram se mantendo ali para aquele grupo, mas eu, gestor, preciso buscar conhecer, porque depois que eu entendo, então é assim que essas pessoas se comportam, então nós identificamos esse tipo de perfil aqui desse público consumidor, logicamente ter essa informação vai me servir de base para analisar como que nós vamos de fato melhor apresentar as nossas ofertas e, consequentemente, o que eu já tenho como estimativas para melhor atender as demandas do meu público consumidor, né? Porque nós vamos utilizar linguagens compatíveis, a gente vai oferecer o que realmente representa o que é valorizado por aquele público, por aquele grupo. Então, ter essas informações, considerar isso é estratégico para toda e qualquer organização. Por isso, são fatores que eu não controlo, mas que eu preciso sim considerar no momento de elaborar ou propor um planejamento estratégico ou toda uma estratégia
a ser adotada ali pela minha organização. E eu espero que essas considerações quanto à demografia e cultura tenham ficado claro para você aí na projeção desse vídeo. Muito obrigado por me acompanhar aqui.